Olá! Hoje vamos mergulhar em um material que é praticamente um mapa do tesouro para quem atua no direito. Um guia sobre o universo dos recursos no processo civil brasileiro. Isso mesmo. Temos aqui um resumo bem denso que vai, desde as ferramentas do dia a dia, como os embargos de declaração, até aquelas jogadas de mestre que chegam aos tribunais superiores em Brasília. A nossa missão aqui é decifrar a estratégia por trás de cada uma dessas peças. Exato. E o fascinante, eu acho, é que esses recursos não são meras formalidades. Eles são as engrenagens do sistema de justiça. Se o processo fosse um jogo de xadrez, os recursos seriam os movimentos que permitem, repensar uma jogada, corrigir um erro. Ou até virar o jogo completamente. Exatamente. Vamos analisar a função de cada peça nesse tabuleiro, desde ajustar um detalhe pequeno até questionar as próprias regras do jogo perante o rei, que no caso seria a Constituição. Uma jogada que não é de ataque, mas de ajuste. Os embargos de declaração. O material diz que servem para corrigir obscuridade, contradição, omissão e erro material. Na prática, é como pedir ao juiz: poderia, por favor, desenhar o que foi decidido aqui? É exatamente essa ideia. A função é tipo polir a decisão, não pedir um novo julgamento. E aqui a gente já encontra a primeira armadilha do mapa. Um detalhe técnico que derruba muito o advogado experiente. Os embargos interrompem o prazo para outros recursos. Eles não suspendem. Certo. Interromper versus suspender parece um detalhe, mas qual o impacto disso na prática? Por que isso é tão crucial? O impacto é total. Suspender seria como apertar o pause no cronômetro. Se você tinha 10 dias de prazo e usou 3, quando desse o play de novo, teria 7 dias, certo? Certo. Mas interromper zera o cronômetro. Depois da decisão dos embargos, o prazo de 15 dias para o recurso principal começa a contar do zero, inteirinho. Nossa. Imagine um advogado que confunde isso. Ele calcula que ainda tinha, 12 dias. Protocola no 10º dia achando que está adiantado. E, na verdade, já perdeu o prazo. Exato. Acabou de perder a chance de recorrer por um erro de cálculo. Um caso milionário pode acabar aí. Uau. Um detalhe que pode ser fatal. Mas me diz uma coisa, se a ideia é só esclarecer como esse recurso pode acabar mudando o resultado do jogo, o material fala em efeito modificativo ou infringente, o que parece uma contradição. É uma consequência, não um objetivo inicial. Pensa assim, o juiz se omitiu sobre um argumento crucial da defesa, um álibi, por exemplo. Ok. Ao ser forçado a analisar esse ponto nos embargos, ele percebe que aquele álibi muda tudo. A conclusão do caso vira de cabeça para baixo. Faz sentido. Nesse cenário, a decisão é modificada. Mas para que o jogo seja justo, o sistema exige que a outra parte seja ouvida antes dessa mudança, garantindo o contraditório, né? Claro, não se pode virar o tabuleiro sem avisar o outro jogador. Exato. E imagino que uma ferramenta assim possa ser mal utilizada só para ganhar tempo, para atrasar o checkmate. O sistema tem alguma defesa contra isso? Tem sim. São os chamados embargos protelatórios. Se o juiz percebe que o recurso é claramente uma manobra para enrolar o processo, ele pode aplicar uma multa. Ah, tá. E aqui o sistema é rigoroso. Se a parte insistir e apresentar um segundo embargo com a mesma intenção, o juiz pode aumentar a multa e simplesmente não admitir mais nenhum embargo daquela parte. É como um cartão vermelho. Exato. É um cartão amarelo e, na reincidência, um vermelho que te impede de fazer aquela jogada de novo. O material ainda frisa que essa multa pode ser somada com a de litigância de má-fé. Ok, então os embargos arrumam a casa na decisão que já foi dada. Mas e quando o problema acontece no meio do jogo, antes da sentença final? Um movimento errado do juiz que pode comprometer toda a sua estratégia. É aí que entram os agravos, certo? Exatamente. Se os embargos são o polimento final, os agravos são a contestação de uma regra no meio da partida. O material destaca 2, o agravo de instrumento e o agravo interno. O de instrumento é o mais peculiar, porque ele funciona com uma regra que o STJ chamou de taxatividade mitigada. Taxatividade mitigada, isso soa como a regra é clara, mas nem tanto. O que isso significa no tabuleiro do processo? Pois é, o Código de Processo Civil, lá no artigo 1015, tem uma lista de decisões contra as quais você pode usar o agravo de instrumentos. Certo. Taxativo quer dizer que, a princípio, só vale o que está na lista. Porém, o STJ percebeu que essa lista não cobria todas as situações urgentes. Sei. Então, mitigada significa que a lista foi flexibilizada. A porta foi, vamos dizer, entreaberta para outros casos, desde que se prove duas coisas. A urgência é tão grande que não dá para esperar o fim do processo, e a decisão vai causar um prejuízo irreparável. Entendi. Vamos a um exemplo prático. Digamos que a única forma de provar um direito é com uma perícia técnica, e o juiz nega. Esperar a sentença para discutir isso seria inútil, a prova poderia se perder. É esse tipo de urgência. Exatamente essa é a lógica. É a jogada que você precisa fazer agora. Senão, a partida está praticamente perdida. Já o agravo interno tem outra função. Ele é o recurso contra a decisão de um único jogador poderoso dentro de um tribunal, o relator. Ah, tá. É um jeito de dizer, com todo respeito à sua decisão, meritíssimo, mas eu gostaria de ouvir a opinião do resto da equipe. Levar para o colegiado. Isso, o objetivo é levar a discussão para o colegiado, a turma ou a Câmara. Mas atenção, o material lembra que se esse recurso for considerado inútil ou for negado por todos, também pode gerar uma multa. Não se pode pedir a opinião do time todo sem um bom motivo. Certo. Já vimos os ajustes e as jogadas de meio de campo. Agora vamos para o final do jogo, quando a disputa chega aos grandes mestres em Brasília. O material foca no recurso especial, o RESP, e no recurso extraordinário, o RE. Como a gente diferencia essas duas peças tão poderosas? A diferença é a arena da batalha. O recurso especial, julgado pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça,
é o guardião da lei federal. Ok, lei federal. A discussão é sobre se uma lei federal foi aplicada corretamente. Já o recurso extraordinário, julgado pelo STF, o Supremo, é o guardião da Constituição. A briga aqui é em outro patamar, se a decisão desrespeitou a regra máxima do jogo. Entendi. Mas não é qualquer caso que consegue uma audiência com esses mestres, imagino. Não dá pra levar uma briga de vizinhos pro STF. O material menciona uns filtros como repercussão geral e relevância. É como se você tivesse que provar que a sua partida interessa a todos os outros jogadores do país. É a melhor analogia. Para o recurso extraordinário no STF, é preciso demonstrar a repercussão geral. Você precisa convencer o tribunal de que a sua questão constitucional é tão importante que a resposta vai afetar a economia, a política, a sociedade. Transcende o caso individual. Exato. E para o RESP, no STJ, foi criado um filtro parecido, o da relevância da questão federal. São barreiras para garantir que os tribunais superiores se dediquem só às teses que realmente definem os rumos do direito no país. E aqui eu vi uma ideia fascinante nas anotações, a tal da passarela recursal. Parece algo de ficção científica, como se um recurso pudesse mudar de forma no meio do caminho. Como isso funciona? É um mecanismo de inteligência e economia processual. Imagine que você manda um recurso especial para o STJ discutindo uma lei federal. Certo. Chegando lá, o ministro olha e diz: espere um pouco, o problema aqui não é a lei, o buraco é mais embaixo. A questão é constitucional. E aí? Em vez de simplesmente negar o seu recurso, ele pode convertê-lo em um recurso extraordinário e enviar para o tribunal certo, o STF. E o contrário também vale. Nossa, que interessante. A parte é chamada para justificar os requisitos do novo recurso, evitando que todo o esforço seja perdido por um erro de enquadramento. É uma ponte entre os dois tabuleiros. Genial. Isso nos leva a outro ponto que parece uma armadilha clássica. A diferença entre inadmissão e negativa de seguimento de um recurso. Parecem sinônimos, mas o material diz que confundir os dois é um erro fatal. E é mesmo. É um dos erros mais comuns e mais tristes. A inadmissão acontece lá no tribunal de origem quando faltam requisitos básicos do recurso. Perdeu o prazo, não pagou as custas, etc. A porta nem se abriu. Ok. Contra essa decisão, você usa o agravo em recurso especial ou extraordinário, que faz o processo subir para Brasília, para o STJ ou STF reanalisar essa admissão. Certo. E a negativa? Já a negativa de seguimento é diferente. A porta se abriu, o recurso foi analisado, mas o tribunal local diz: olha, sobre esse tema, o STJ ou o STF já tem uma decisão padrão, um precedente obrigatório, e a sua causa se encaixa perfeitamente nela. Fim de jogo. E aí o recurso é outro. Exatamente. Nesse caso, o recurso correto é o agravo interno, para o próprio tribunal local, para tentar mostrar que seu caso é diferente do precedente. Trocar um pelo outro significa recurso não conhecido. É game over. Ok, ficou muito claro. Além dessas grandes rodovias para Brasília, o material menciona uma espécie de via expressa, um atalho para situações muito específicas, o tal do recurso ordinário constitucional, o ROC. Que tipo de passe VIP é esse? O ROC é exatamente isso, uma via mais direta prevista na própria Constituição para casos especiais. O exemplo clássico é o de um mandado de segurança. Se uma pessoa entra com um mandado de segurança direto no Tribunal de Justiça do seu estado e o pedido é negado, ela não precisa passar por toda a via crucis do recurso especial. Ela pode usar o ROC para levar a discussão diretamente ao STJ. É um caminho mais rápido. Entendi. É um recurso a favor de quem teve um direito líquido e certo negado na origem. Exato. Interessante. E uma vez dentro desses tribunais superiores, o jogo ainda não acabou. Li sobre uma última ferramenta, quase um mecanismo de controle de qualidade interno, os embargos de divergência. Parece que é o tribunal discutindo com ele mesmo. Como funciona? É exatamente isso. É uma ferramenta para garantir a coerência e a segurança jurídica. O STJ e o STF são compostos por várias turmas, que são grupos de ministros. Às vezes, a primeira turma interpreta uma lei de um jeito e a segunda turma interpreta a mesma lei de um jeito completamente diferente. O que gera uma insegurança enorme. Imensa. Os embargos de divergência servem para isso. A parte que perdeu pode dizer: esperem aí, qual das duas opiniões deste tribunal é a que vale? O recurso força que um órgão maior, que reúne mais ministros, decida qual das interpretações divergentes deve prevalecer, unificando o entendimento. É o tribunal se autocorrigindo para falar com uma só voz. Ok, vamos organizar o tabuleiro. O que vimos é um sistema complexo, mas lógico. Temos os embargos de declaração para polir a decisão final, os agravos para corrigir a rota no meio do caminho, Certo. e os gigantes, RESP e REME, para as grandes batalhas de teses em Brasília, com seus próprios atalhos, como o ROC e mecanismos de ajuste, como a passarela recursal e os embargos de divergência. É um sistema que tenta ser flexível, mas é cheio de regras que exigem atenção máxima a cada movimento. Perfeitamente resumido. E para encerrar, fica uma reflexão que vai além do manual de instruções que a gente analisou. Vimos toda a mecânica desse jogo de xadrez processual, com suas peças, regras e estratégias. A pergunta que fica é: como a sofisticação e a complexidade desse sistema impactam o acesso à justiça para a pessoa comum? Boa pergunta. Essa estrutura, com suas armadilhas e detalhes técnicos, funciona como uma garantia robusta de que as decisões serão justas e bem revisadas? Ou pode, em alguns casos, se tornar uma barreira quase intransponível para quem não tem acesso a uma defesa ultra especializada capaz de navegar por esse mapa tão complexo?